Amigos, meu nome é Vinícius Talon e é possível que o juiz ou o tribunal deixem de submeter ao tribunal do júri determinada qualificadora no crime de homicídio? Imaginem a seguinte situação: o Ministério Público, na denúncia, insere 2, 3 qualificadoras ou apenas uma qualificadora nessa imputação por crime de homicídio. Chega o momento da pronúncia e o juiz avalia se aquela qualificadora realmente deve ou não ser submetida ao tribunal do júri. E o mesmo ocorre no tribunal quando sobe o recurso em sentido estrito contra aquela decisão de pronúncia. Nesse momento, o juiz, na decisão de pronúncia, ou o tribunal, durante o julgamento do recurso em sentido estrito, eles podem retirar uma qualificadora que está inserida na denúncia. Essa questão é muito divergente e, ao mesmo tempo, segue uma linha prejudicial à defesa na jurisprudência. Isso porque a qualificadora incluída na denúncia, como regra, é submetida ao tribunal do júri, é submetida à decisão dos jurados. E isso ocorre porque adota-se aqui, na minha opinião, indevidamente, o princípio do indúbio pro societá, ou seja, na dúvida quanto à existência daquela qualificadora, quanto à interpretação daquela qualificadora, ela deve ser submetida ao tribunal do júri, que é o corpo de jurados, é o juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. Portanto, a exclusão de qualificadora que consta na pronúncia somente poderia ocorrer, nessa visão jurisprudencial, quando ela fosse manifestamente improcedente, quando fosse totalmente descabida. Nesse caso, quando o juiz analisa aquela denúncia após toda a instrução probatória e percebe que aquela qualificadora é totalmente descabida, totalmente improcedente, o juiz pode deixar de submeter ao tribunal do júri. Da mesma forma, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, durante o julgamento do recurso em sentido estrito. Aqui, se há dúvidas, a jurisprudência envia para o tribunal do júri, pronuncia por aquela qualificadora, fazendo com que os jurados tenham que decidir sobre essa matéria no dia da sessão do júri. É uma interpretação que vem sendo adotada de forma praticamente uníssona na jurisprudência. Caso não seja, portanto, uma matéria totalmente descabida, uma qualificadora totalmente improcedente, segundo a jurisprudência, o juiz ou o tribunal não poderia retirar essa qualificadora da apreciação dos jurados. Caso contrário, haveria uma espécie de usurpação da competência do tribunal do júri. E esse entendimento já foi manifestado inúmeras vezes, como, por exemplo, pelo STJ no agravo regimental no RESP 161/8955, aqui do Rio Grande do Sul, que foi julgado em 2016. Nesse caso, entende-se que, se há dúvida quanto à existência da qualificadora, se há dúvida quanto à interpretação daquele fato, se configura ou não uma qualificadora prevista no Código Penal, essa matéria deve ser submetida ao júri e, portanto, deve ser pronunciado e deve ser mantida a pronúncia pelo tribunal para que os jurados decidam sobre esse tema, se há ou não essa qualificadora. Em outras palavras, as qualificadoras descritas na denúncia devem ser submetidas aos jurados, salvo se houver prova clara de que são descabidas, de que são improcedentes. E aí, na prática, esse descabimento das qualificadoras somente tem algum sentido, somente tem algum efeito para que elas sejam afastadas quando é uma improcedência fática e não quanto à interpretação daquela qualificadora, a interpretação daquele fato. Em outras palavras, se há uma mera divergência quanto à interpretação daquele fato, se configura ou não a qualificadora, quase sempre, ou podemos até dizer sempre, é submetida aos jurados. Quase sempre será pronunciado e será mantida a pronúncia pelo tribunal. Se há divergência na interpretação do fato,
Por outro lado, pode ser que não seja pronunciado por aquela qualificadora quando não é uma divergência na interpretação, mas sim uma prova de que o fato realmente não ocorreu. Quando há uma prova de que aquele fato que configura a qualificadora não ocorreu, então normalmente a jurisprudência entende que o juiz ou o tribunal podem retirar essa qualificadora e não submetê-la ao tribunal do júri. É uma coisa que eu discordo profundamente nessa visão de adotar aqui o indúbio pro società. Mas se é adotado na jurisprudência, devemos entender como jogar com esse entendimento. Normalmente, os juízes afastam as qualificadoras na decisão de pronúncia, não quando a defesa enche de citações doutrinárias dizendo que aquilo não configura tal qualificadora, que aquilo não configura motivo fútil, não configura motivo torpe, não configura recurso que dificultou a defesa da vítima, mas sim quando a defesa prova que o fato descrito na denúncia que caracterizaria aquela qualificadora não ocorreu. E aí eu posso dar um exemplo para vocês. No caso, por exemplo, da surpresa. A gente sabe que na doutrina é muito divergente se a surpresa caracteriza a qualificadora consistente em recurso que dificultou a defesa da vítima. É uma matéria divergente. Alguns doutrinadores dizem que a surpresa por si só não é um recurso que dificultou a defesa da vítima. Caso contrário, todos os crimes seriam qualificados a não ser que fossem um duelo. Por outro lado, há doutrinadores que entendem que, sim, a surpresa por si só pode caracterizar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Daí a gente tem uma interpretação duvidosa, portanto. O fato é surpresa e a interpretação é surpresa caracteriza ou não recurso que dificultou a defesa da vítima. Se você ficar nessa segunda parte de questionar se caracteriza ou não o recurso que dificulta a defesa da vítima, provavelmente essa matéria será rejeitada pelo juiz. O juiz não vai afastar aquela qualificadora e o tribunal também não vai afastar a qualificadora na decisão do recurso em sentido estrito. Por outro lado, quando você se concentra no fato e tenta provar que não houve surpresa e consegue provar, é isso que vai fazer com que o juiz exclua aquela qualificadora. E aí a qualificadora nem mesmo será submetida ao tribunal do júri. Assim, resumindo, se está provado que houve a surpresa, pegando esse exemplo, se está provado que houve a surpresa, como regra, os juízes não excluem a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, deixando que os jurados decidam sobre essa matéria, se a surpresa se insere ou não no conceito dessa qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Por outro lado, quando você questiona se existiu ou não a surpresa, daí tem chance de afastar essa qualificadora. Quando você coloca de forma clara que não ocorreu a surpresa e consegue provar isso, há uma demonstração de que o fato não existiu. Não é uma questão de interpretação do fato. É uma prova de que o fato não existiu. Isso antecede a interpretação se configura ou não a qualificadora. Se está provado que não houve recurso, que não houve surpresa, então não temos nem mesmo que interpretar se surpresa configura ou não o recurso que dificultou a defesa da vítima. É algo anterior e, portanto, esse é o tipo de situação em que normalmente os juízes e tribunais afastam a qualificadora do homicídio. Assim, a minha sugestão aqui, considerando esse entendimento jurisprudencial, é que você tente atacar o fato e não a interpretação daquele fato, e não se aquele fato configura ou não a qualificadora conforme a doutrina. Isso porque o entendimento jurisprudencial na dúvida, deve submeter aos jurados. E os juízes entendem que a dúvida quanto à interpretação, se, por exemplo, dívida é um motivo torpe ou se é um motivo fútil após uma mera briga, uma mera discussão, esse tipo de coisa é algo que os juízes entendem que o tribunal do júri deve decidir. Eles não afastam essa qualificadora porque entendem que tal coisa não configura aquela qualificadora.
Agora, se você provar que aquela coisa, aquele fato não ocorreu, aquele fato que caracterizaria a qualificadora não ocorreu, que não houve discussão anterior, que não houve dívida, que não foi um fato que ocorreu por conta de uma dívida ou que a dívida não existia, ou que não houve surpresa, ou que não houve qualquer daquelas formas de execução do crime de homicídio que configuram qualificadora, daí você tem uma chance de excluir essa qualificadora. Portanto, essa é a minha dica quando se trata das qualificadoras. E isso vale também para os jurados. Os jurados, como regra, e aí eu falo de acordo com a minha experiência no tribunal do júri, os jurados, já falei isso em outro vídeo, eles não se preocupam muito, por exemplo, com a questão das nulidades. Eles não querem saber se aquela prova foi produzida com violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal ou não. Não querem saber se a prova é lícita ou ilícita, por conta dessas formalidades legais que sabemos que são importantes. Eles querem saber se o fato ocorreu ou não, se tem antecedente ou não tem antecedente, se ocorreu daquele jeito ou não ocorreu daquele jeito, onde o réu estava no dia dos fatos. É isso que eles querem saber. Os jurados querem saber o fato e não o que a ciência jurídica fala sobre aquele fato. E o mesmo ocorre quanto às qualificadoras. Assim como eu falei que não é produtivo alegar nulidades para jurados, você tem que alegar para o juiz e não para os jurados, também recomendo aqui que você não se concentre, quanto às qualificadoras, em tentar demonstrar que há doutrinador tal que diz que a surpresa não é recurso que dificultou a defesa da vítima, que há doutrinador tal que diz que matar alguém por dívida não é um motivo torpe ou não é um motivo fútil, se a dívida for de um valor mais baixo. Não se concentre nessa parte da interpretação do que a doutrina fala quanto ao conceito daquela qualificadora, mas sim tentar demonstrar que o fato em si que caracterizaria a qualificadora não ocorreu, que não foi uma morte, não foi um homicídio praticado por conta de uma dívida, por conta de uma discussão, por conta de uma surpresa, que não houve a surpresa, que não houve aquela forma de execução. Não é discutir se aquela forma de execução se encaixa ou não na qualificadora, mas sim discutir que aquela forma de execução nem mesmo existiu, ou pelo menos é de duvidosa ocorrência nesse processo. É isso que você tem que se concentrar quanto às qualificadoras, tanto para convencer o juiz e o tribunal a retirarem a qualificadora na pronúncia e também lá no tribunal do júri para convencer os jurados de que aquela qualificadora é improcedente, descabida. Concentre-se mais no fato do que na interpretação daquele fato. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, advocacia e muito mais. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo um curso de prática processual penal, em que eu falo um módulo inteiro sobre tribunal do júri e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.